Este vídeo é para quem não conhece como que é o processo de pintura geral de um carro. Este carro chegou na oficina com a pintura queimada, ou seja, tinha ficado fosca e amarelada. Então a gente removeu esse material todo para deixar na lata, porque se pintar sobre esse material queimado, ele acaba amarelando novamente a tinta nova. Nós removemos o material todo desse carro utilizando a Politriz com disco Rokit grão 80. E depois de ter removido o material mais grosso com a lixa 80 na Politriz, eu vim aí com uma máquina chamada Rota Orbital, uma Politriz Rota Orbital com disco Interface com espuminha e com grão 80 aí para tirar o resto da sujeira da lataria, deixando a lata 100% exposta aí para fazer a aplicação aí da massa poliéster. Por que eu vou aplicar massa poliéster nesse carro? Esse carro já tinha sido feito algumas funilarias nele e tinha excesso de material em alguns locais aí. Então a gente removeu o material todo e vou aplicar o mínimo de material possível. Agora estou passando em a solução desengraxante e vou já aplicar massa utilizando a régua. Essa massa é uma massa poliéster, vou aplicar uma camada bem fina aí, utilizando a régua, para pegar o mínimo de massa possível. Depois que eu passar a massa com a régua, eu vou fazer o lixamento aí com a lixa 80 no tocão. Mas antes de fazer o lixamento, eu vou aplicar uma camada de massa fininha para cobrir os furos que a régua acaba deixando. Vou fazer esse processo em todas as regiões do carro onde houve funilaria, para depois fazer a aplicação aí do Wash Prime e depois a aplicação do Prime PU. Então agora o lixamento aí, utilizando aí luva aí para não contaminar a lata com suor e máscara aí para não ficar respirando poeira. Esse é um processo aí bem difícil, porque ele tem que ter bastante força aí para fazer. Depois eu limpei o capô e agora estou aplicando o Wash Prime. O Wash Prime aí é esse produto aí, amarelado. Ele vai dar aí uma proteção na área que ficou exposta e uma aderência melhor no Prime. Esse produto também evita a oxidação do veículo. A oxidação é ferrugem, tá, gente? Então agora estou aplicando o Prime PU. Esse Prime PU aí é um Prime que enche alguns defeitos e também sela a lata, né? Protege esse Wash Prime. É mais uma etapa aí antes de fazer a preparação, antes de fazer a pintura. Sem a aplicação desse Prime aí, fica muito feio esse serviço. Então tem que ser aplicado esse Prime para que tenha um acabamento 100% liso. Então esse Prime é aplicado no carro aí depois de 4 horas só que ele pode ser lixado. Nesse caso eu só lixei no outro dia. Então agora eu vou marcar todos os quinos do carro, todas as quinas do carro, todos os vincos, para depois iniciar o lixamento aí para ficar com as quinas bem certinhas. Então algumas quinas aí eu vou utilizar também a régua para ajudar a fazer a marcação. Depois de feita a marcação, eu vou lixar o carro todo com a lixa 320. Depois de lixar o carro manualmente com a lixa 320, fazendo o nivelamento do carro, eu vou fazer o lixamento aí, utilizando a rota orbital de novo, para fazer o refino do Prime. O refino do Prime é tirar a marca dessa lixa que eu estou passando aí. É uma lixa muito grossa, se você pintar sobre essa marca da lixa 320, fica uma aparência estranha, fica tipo aço escovado, não fica legal, o acabamento fica ruim. Então, para dar um acabamento melhor, o ideal é fazer aí o refino do Prime. Então, depois que fizer o lixamento com a 320 de forma manual, eu vou iniciar o lixamento aí a seco, utilizando aí o disco Interface, que é aquela espuminha que a gente coloca na Rokit ou na rota orbital, com o disco 400 e depois eu vou passar o grão 600, para não ficar nenhum vestígio de marca de lixa. Então, todas as quinas eu vou proteger para não tirar elas. Eu vou passar fita crepe novamente nas quinas. Vou proteger as quinas aí para não tirar elas, senão a máquina acaba arredondando as quinas do carro. Feito isso aí, esse processo de 400 e depois 600, a peça já está no ponto de pintura. Mas antes de fazer a pintura, eu vou lixar todos os cantinhos aí do carro com a lixa 600 de forma manual. Não tem como fazer lixamento com a máquina nos cantinhos. Você vai tirar o material todo, deixar a lata exposta novamente, vai ter que aplicar Prime novamente e Wash Prime. E um trabalho desse porte aí eu estou evitando de pegar porque não estou dando conta de fazer, tá? Na verdade, a oficina tem muito serviço pequeno, a gente atende aqui as 3 concessionárias, né? Principais de Valadares, que é 2 da Honda e uma da Yamaha. Então a gente tem muito trabalho, além das concessionárias que mandam pra gente serviço. Também atendemos algumas lojas, tá? Os lojistas são mais exigentes, a gente faz o trabalho deles. Então a gente tem muito serviço pequeno, e acaba pegando um serviço grande e acaba ficando muito tempo na oficina. Então eu tirei o emblema ali da tampa, para fazer a pintura da tampa também. E aí a parte interna, e antes, quando eu apliquei o Prime, como que foi isolado? A gente isola tudo por dentro aí para não contaminar com o Prime. A parte interna não vai ser pintada, só a parte externa. Então agora eu estou iniciando a aplicação, eu vou aplicar 4 camadas de tinta prata. Fiz o isolamento novamente aí. E são 4 camadas de tinta prata e 2 camadas de verniz alto sólidos. O verniz que eu utilizei é o verniz da Anjo Carbon 2 partes por uma, com 20% de diluição que eu fiz a aplicação nesse carro. Preferi fazer a pintura do capô com o capô no local mesmo, porque se eu tiro ali, vou marcar os parafusos e esse capô nunca foi tirado do local. E o teto não houve necessidade aí de fazer uma preparação mais forte nele, porque o teto ainda era original e não estava queimado. Então foi mais um lixamento para tirar marcas de fezes de passarinho. E depois foi só pintura mesmo. Deixei esse carro secando durante 3 dias e fui iniciar o polimento dele. E quando foi fazer a montagem, notamos que o farol dele estava bem queimado também. Então já vou dar um talento nesse farol aí, dar um lixamento nele e aplicação de verniz. Então vou passar nesse farol aí, primeiro aí uma lixa 150, depois uma 320, depois eu vou passar a 400, 600, 800 e depois eu passei a 2000 para dar limpeza, isolei aí. Fiz uma aplicação de verniz encharcada, uma camada rápida encharcada e outra camada rápida encharcada e ficou desse jeito que vocês estão vendo aí. Então eu não poderia entregar o carro com o farol todo amarelado daquele jeito, pintou o carro todo e deixar o farol daquele jeito e ia matar meu serviço. E foi uma cortesia que eu fiz para o cliente. E aí o carro já montado já, só esperando o cliente vir buscar. E se você gostou aí como que é feito o trabalho, coloca aí no comentário aí. E se você também achou que isso ficou bom, deixa no comentário também. E segue para mais.